Curitiba, Paraná, dia 28 de janeiro de 2013. Durante vários vídeos postados, nós falamos de determinados assuntos e a maioria deles é de transferência, porque eu queria passar para a pessoa com deficiência, principalmente o lesionado medular, o cadeirante, que nunca teve a oportunidade de fazer uma reabilitação, como sair da cama para a cadeira, como transferir da cadeira para o carro, como colocar a cadeira dentro do carro. Mas hoje eu vou falar de um assunto bastante sério. Eu estou com as minhas hastes de titânio da coluna quebradas. Graças a Deus, as hastes quebraram, mas a coluna não. Então a minha coluna está inteira, tá? Só que eu não posso ficar muito tempo sentado. O normal seria que eu não ficasse sentado. Então eu fico o tempo inteiro deitado. Deitado, eu me lembrei que muitas pessoas que eu conheci tiveram úlcera de pressão. Úlcera de pressão é conhecida popularmente como escara. É aquele ferimento causado por quem passa muito tempo deitado ou por quem passa muito tempo sentado na cadeira de rodas. Então assim, não sou médico, tá? Não sou fisioterapeuta, mas eu estou passando o conhecimento que eu adquiri em um centro de reabilitação, que é o Centro Internacional de Neurociências da Rede Sara Kubitschek, que é referência planetária. Então eu estou passando para você o que eu aprendi no meu processo de reabilitação, para evitar que você tenha escaras. Graças a Deus eu nunca tive escaras, porque essa informação veio até mim. Eu tenho médicos na minha família que me orientaram, eu tenho amigos que são fisioterapeutas que me orientaram, então eu não cheguei no ponto de ter uma escara. Por quê? Porque eles me orientaram. Então o procedimento é o seguinte: para quem vai ficar deitado muito tempo na cama, a solução é mudança de decúbito. É o que os fisioterapeutas e médicos chamam na linguagem médica ou de fisioterapia, que é mudança de decúbito. Numa linguagem mais popular, voltado ao nosso conhecimento, que não é médico, seria simplesmente você estar virando de um lado para o outro. Mas por que essa questão de virar de um lado para o outro? Eu prefiro chamar isso de regime de bife. Porque quando você pega um bife e coloca na chapa, você coloca ele no lado do outro, no lado do outro. Pois bem, para evitar que você tenha uma escara, é o mesmo esquema. Se você pegar o seu dedo e pressionar o seu dedo, tampando a circulação sanguínea, o que vai acontecer? Ele vai ficar roxo. Pois muito bem, se você ficar sentado o tempo inteiro na mesma posição, ou deitado na cama o tempo inteiro na mesma posição, o que vai acontecer com você? Vai prender o sangue daquele local. E isso é o que forma uma úlcera de pressão, ou popularmente conhecido como escara. Então nós vamos demonstrar algumas coisas simples na cama. Então vejamos. Você vai deitar, tá? Vamos deitar sem o travesseiro para ver como que funcionaria a situação sem o travesseiro. Então você pega e deita aqui na cama. Se você ficar o dia inteiro deitado nessa posição, aonde que a escara vai aparecer? A escara vai aparecer aqui nessa região pélvica, né? Porque você vai estar o tempo inteiro deitado nessa parte. Então ela vai aparecer aqui, ela vai aparecer nas costas. Muito bem. Então você me fala: Rick, eu não fico deitado assim, eu fico deitado de lado, certo? Então você pega as pernas, vira de lado. Significa que você fica deitado o tempo inteiro assim, tá? Então quais são os pontos de pressão aqui? É nessa região da cintura, certo? No joelho, porque vai ficar com peso aqui em cima do joelho, e no seu ombro. Mas o principal, aqui você está batendo na sua perna, você está batendo osso com osso. É um osso em cima e um osso embaixo. Então, quando você coloca um osso em cima do outro, você segue o mesmo padrão de estar pressionando o seu dedo até ele ficar roxo. Aqui você vai estar pressionando um joelho sobre o outro até ele ficar roxo. E isso causa uma escara, que é uma ferida de pressão. Na internet você vai encontrar várias técnicas. Eu estou querendo passar para vocês as mais básicas. Então vamos começar pelo modo. Primeiro, veio para a cama, né? Tá, ótimo. Deitou na cama. No máximo,
2 horas nessa posição. Venceu as 2 horas nessa posição, o que você vai fazer? Dica de quem eu tenho 6 anos que sou paraplégico. Na verdade, no meu caso é paraparesia, porque eu consigo mexer as pernas. Mas de qualquer forma eu vivo na cadeira de roda. Então assim, isso foi o que eu aprendi, tá? Eu nunca tive escara. Por quê? Porque eu sigo corretamente a orientação médica do fisioterapeuta. E é isso que eu estou passando para você. Eu quero que você não tenha esse problema. Por isso eu estou levando essa informação até você. Eu dobro o travesseiro de forma que uma parte dele fique desnivelada em relação à outra. Por quê? Vou dobrar minha perna, vou ficar de lado, e aí vai ter um espaço entre um joelho e o outro, que é onde eu deixo a abertura aqui. Porque o travesseiro, de preferência, eu compro aquele travesseiro de viscoelástico, que o pessoal fala que é o travesseiro da NASA. Ótimo, aquele ali é o excelente, tá? Então assim, vira na posição lateral, coloca o joelho no meio das pernas. Você tem que deixar a altura do travesseiro confortável, né? Então se você for ficar nessa posição, o ideal seria botar o travesseiro, regulou, tá ótimo aqui, para você não ficar com dor no pescoço. Beleza. E como que eu faço? Eu durmo com o braço, o que eu faço? Bem, aí você vai escolher a melhor posição que você vai ficar. Contanto que de 2 em 2 horas você mude de posição. Então lembrando, quando eu me deitei, na primeira vez da demonstração, eu deitei de costa. Então passou 2 horas, eu virei de lado, coloquei o travesseiro entre a perna, coloquei o travesseiro aqui, fico mais 2 horas virado para esse lado. Beleza, passei 2 horas voltado para esse lado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar as pernas, e vou virar para o outro lado. Aqui, estou deitado na minha cama, virei para o outro lado, passei mais 2 horas aqui. Então assim, se você seguir esse regime de mudança de decúbito, de troca de posição na sua cama, tá? A probabilidade que você tenha escara, ela é bem menor. Então assim, o que eu recomendo para você? Entre num site de busca na internet, qualquer deles da sua preferência, tá? E digite lá, úlcera de pressão ou escara, e como prevenir. Vão ter orientações mais complexas. Eu agora estou passando para vocês o que eu conheço, para que você, pelo menos agora que está assistindo esse vídeo a primeira vez, tenha uma noção, você que acabou de sofrer um acidente. Porque quando eu sofri um acidente, isso não tinha lugar nenhum, tá? Eu fui informado porque a minha família tem médico, eu tenho amigos fisioterapeutas, então eles me informaram sobre isso. Mas até eu chegar no processo de reabilitação, eu não sabia disso. Eu já podia ter chegado lá com escara. E eles não aceitam pessoa com escara para entrar no hospital em processo de reabilitação. Bem, pessoal, a orientação era essa, tá? Então, lembrando, primeiro deita de costa, 2 horas, vira de lado, 2 horas, passou 2 horas, vira para o outro lado. Mude sempre a posição. Nunca fique na mesma posição, porque se você fizer isso, você vai ter um escara ou uma úlcera de pressão. Muito obrigado, até o próximo vídeo.